espírita, um homem caridoso, chamado Divaldo Pereira Franco. Filme que vai entrar em cartaz agora dia 12 de setembro, em todo o território nacional. Um filme muito bem produzido pela Cine, pela Estação Luz, que está aqui também representada pelo Sidney, que está aqui conosco, Sidney Girão de Araújo. Eu queria, nesse momento, passar a palavra para o presidente da Federação Espírita Brasileira, uma entidade centenária, Godinho. Por favor, pode ocupar a tribuna que você desejar. Jorge Godinho Barreto Nery. Excelentíssimo senhor, senador Eduardo Girão, senador Confúcio Moura, senador Nelson Trade, deputado Rafael Mota, o nosso querido e conhecido no movimento espírita como o Dr. Luca, que é expositor espírita, conhecido de todos nós, é o senhor Luciano Klein, que na realidade é o presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, aqui conosco presente, o ator conhecido por todos nós, né, protagonizou o Dr. Bezerra de Menezes no filme que tem o seu próprio nome, Carlos Vereza, e o Alexandre Caldini, e o senador, que acho que eu citei todos aqui presentes. É uma grande oportunidade que nós estamos tendo. E neste momento não vou tecer a biografia do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mas eu vou pensar da sua vida alguns pontos importantes que nós achamos trazê-los a público. Era o ano de 1873. Naquele ano, pela primeira vez, uma instituição de nome Confúcio registrou-se atendendo ao ordenamento jurídico do país como uma instituição formalizada e que teve uma duração efêmera de 3 anos. Ali se encontravam espíritas pioneiros, Bittencourt Sampaio, Luiz Antônio Saião, Joaquim Carlos Travassos. Joaquim Carlos Travassos, ele se empenhou para fazer a tradução das obras da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese. E ele, naquele momento, quando a primeira tradução foi feita do Livro dos Espíritos, e na sua primeira edição, ele destacou um exemplar e fez uma dedicatória. Uma dedicatória a um homem público, conhecido à época e respeitado por ser um político, um médico reconhecido, um católico praticante, e aquele que, pelos seus exemplos na sociedade, então, no Rio de Janeiro, no Segundo Império, respeitado. Daí ele ter que levar às suas mãos um exemplar do Livro dos Espíritos com esta dedicatória. O Dr. Bezerra de Menezes escreve para nós, depois está isto no Reformador, ele dizendo o seguinte, de que ele morava em São Cristóvão, e à época, o deslocamento do centro da cidade para São Cristóvão durava em torno de 1 hora aproximadamente. E ele estava com o livro à mão, porque ele tinha recém-recebido do Dr. Carlos Travassos. E ele, naquele momento no bonde, ele diz assim, eu sou conhecedor de todas as filosofias. Tenho à mão uma filosofia espiritualista. E eu acho que eu não vou para o inferno se eu ler esta filosofia, porque na realidade ficaria até incongruente eu conhecer todas as filosofias e esta não ser do meu conhecimento. E ele diz assim, li como lia a Bíblia. E o interessante é que a proporção que eu ia lendo, eu não encontrava nada de novo, apesar de tudo ser novo para mim. E isto me ocupou e me preocupou, que ao longo do trajeto da minha leitura, eu fui tomando consciência achando-me que eu tinha nascido espírita. E como se diz vulgarmente, eu nasci espírita.
porque esses conceitos para mim não eram novos. E a partir daquele momento, da leitura do livro, ele passou então a se dedicar ao estudo e à leitura das obras que chegavam ao seu conhecimento. Assim, passaram-se aproximadamente desde aquela data, que gira em torno do ano de 1874, quando no dia 16 de agosto do ano de 1886, diante de 2.000 pessoas, no Salão da Velha Guarda, no Rio de Janeiro, ele teve a oportunidade, então, de falar a público, para um público de 2.000 pessoas que tinha expectativa de ouvir mais uma vez a palavra sábia, ponderada, de um eminente político, de um religioso, de um homem público, de um médico conhecido na sociedade. E é naquela oportunidade que ele, então, declara-se espírita. Por isso que nós vimos no início da sessão solene o senador Girão falar a respeito deste momento, que foi uma surpresa para todos, porque ninguém ali estava na expectativa desta declaração dele. E a partir de então, ele, de forma ostensiva e pública, foi reconhecido como espírita, que procurou ter um comportamento coerente com a doutrina que até então ele tinha conhecimento e estudou profundamente ao longo daqueles anos, que passou a escrever no jornal de maior circulação do país, com o nome O País, e também na revista Reformador, que até hoje encontra-se sendo editada todos os meses, e é um registro importante, porque só 2 jornais no nosso país, desde a sua criação até o dia de hoje, jamais deixaram de ser publicados. Um deles é o Diário Oficial, naturalmente. O outro é o Reformador. É uma revista que a Federação Espírita Brasileira, que o Dr. Bezerra de Menezes veio assumir a sua presidência durante 2 mandatos. O mandato no ano de 1889, numa oportunidade em que ele ouviu uma mensagem póstuma do codificador Allan Kardec, que no grupo Fraternidade, o médium Frederico Júnior, através dele, trouxe a mensagem do codificador que alertava os espíritas à época a 3 aspectos: o estudo, a caridade e a unificação. E a partir desta mensagem, o Dr. Bezerra, estudando-a profundamente, aceitou o convite para ser presidente da Federação Espírita Brasileira no ano de 1889. E a partir daí o seu objetivo era fazer cumprir aquela convocação que a mensagem póstuma de Kardec havia trazido ao conhecimento dos espíritas brasileiros. E ele assume a Federação Espírita Brasileira, faz reuniões para tratar do assunto, aceita a sua ideia, faz a segunda reunião já com o objetivo de uma constituinte para criar um grupo que tivesse a oportunidade de coordenar o movimento espírita, já que ele, no Brasil, era um movimento incipiente e sentia-se a necessidade de uma coordenação, porque o codificador, o líder do espiritismo no mundo, havia desencarnado no ano de 1869. E, a partir daquele momento, o movimento espírita ficou sem uma liderança. Na Europa, procuraram substituí-lo, em vão. Nas Américas, os grupos que até então se constituíam procuravam então fazer em torno de si ou de outros grupos esta coordenação. E é assim que ele, na terceira reunião que procura fazer, ele não consegue êxito, porque lembramos que o ano de 1889 é o ano que nós comemoramos a efeméride da proclamação da República, que naturalmente impediu, porque todo o ordenamento jurídico do país, saindo do Segundo Império, passou então para a Nova República, que naquele momento, na Nova República, o Código Penal Brasileiro, no ano de 1890, contempla o espiritismo como sendo crime, a sua prática. Mas o Dr. Bezerra, no final do ano de 1889, ocupado bastante, porque a sua família grande, havia 2 filhos desencarnados, ele entrega a presidência da Federação Espírita Brasileira e vai cuidar dos seus afazeres, que eram muitos.
Mas no ano de 1890, o Código Penal, ao contemplar este fato, a Federação Espírita Brasileira teve, naquele momento, uma iniciativa de fazer uma carta aberta junto ao ministro da Justiça para que explicasse o que era o Espiritismo. Era uma ciência nova que tinha, ao mesmo tempo, uma característica importante, porque ela era uma doutrina filosófica e também uma ciência de experimentação, dizendo-lhes de que, como ciência prática, ela vinha mostrar a comunicação que existe entre ambos os planos da vida, o plano material e o plano espiritual. Mas, como doutrina filosófica, vinha também mostrar todas as consequências morais decorrentes das relações que existem entre os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Em síntese, é uma ciência nova que vem falar da natureza do espírito, da sua origem, da sua destinação. O que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos? Respondendo a questões milenares que a humanidade buscava respostas. O código não foi mudado, mas foi autorizado os espíritas professarem a doutrina espírita, sem nenhuma perseguição ou sem nenhuma alternativa que não fosse a liberdade de professar a doutrina espírita. E assim nós vamos verificar que no ano de 1895, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes é convidado pela segunda vez para assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira. Assim o faz num momento muito crítico, aonde a sua personalidade conseguiu, porque lhe deram todos os poderes para que ele pudesse exercer a presidência da instituição num momento muito crítico de fragilidade em todos os aspectos, e a partir de então ele, com a sua personalidade agregadora, buscando justamente cumprir aquela convocação que o codificador havia feita no ano de 1889, ele consegue reerguer a Federação Espírita Brasileira, que já tinha uma liderança no movimento espírita, aonde em torno dela já se aderiam, se agregavam muitas instituições espíritas em todo o país. E é assim que ele vem desencarnar no ano de 1900, deixando a Federação Espírita Brasileira e o movimento espírita numa situação muito tranquila, de fraternidade, de compreensão, de entendimento, aonde a união e a fraternidade se buscava, porque esse era o seu objetivo. Mas eu gostaria, para ir finalizando a minha fala, para que outros também tenham a oportunidade de falar de outros aspectos da sua vida, dizer algo que certamente os outros não diriam, porque isso me cabe como presidente da Federação Espírita Brasileira. Somos espíritos imortais. E o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, após a sua desencarnação, iniciou dias seguintes, porque em momentos seguintes ele teve a oportunidade de comunicar-se em reuniões mediúnicas, dando continuidade àquele trabalho que até os dias de hoje ele vem fazendo de forma contínua, de forma amorosa, como ele diz, paternal, convidando não só os espíritas, mas como toda a humanidade para um sentimento que ainda não desenvolvemos, que é o sentimento de fraternidade. É um sentimento que, no momento que a humanidade desenvolvê-lo, certamente a união, ela se fará como consequência. E como ele bem diz, não haverá unificação sem união, e não haverá união sem fraternidade. E é isso que ele vem ao longo de todo esse período, e principalmente desencarnado, nas oportunidades que tem hoje de forma ostensiva, pela mediunidade já consagrada, conhecida de Divaldo Franco, quando em oportunidades de sua fala, ele de uma forma tão singular, tão singela, faz uma transição tão suave, que nós observamos que é o Dr. Bezerra de Menezes que está falando através da psicofonia, porque as suas falas faz uma transfiguração no médium, dando-nos a oportunidade de ouvi-lo desta forma, de maneira paternal, amorosa, convidando a todos à construção de um mundo melhor, de um mundo de paz. Já que a terra é de paz. A
humanidade conhece esta frase: onde se glorifica a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Para que haja paz, é necessária a benevolência. E ainda não construímos a paz, porque a boa vontade entre nós ainda não se configurou. Que nós possamos ouvir sempre, nos estimulando a esperança, a fortaleza, para que o bem predomine, a paz predomine, com a boa vontade entre os homens da terra. Que Deus possa abençoá-lo nesse trabalho que vem executando no plano espiritual. Não só no Brasil, mas fora do Brasil, a sua presença também se faz através de percepções mediúnicas daqueles que têm esta sensibilidade para observar a sua presença. Agradeço a oportunidade que o senador Girão nos dá de termos nesta tribuna a oportunidade de estarmos falando sobre esse grande brasileiro, sobre esse grande homem que veio trazer à humanidade, pela sua missão, pelo seu trabalho, um exemplo a ser seguido, não só pelos médicos, porque ele assim foi, não só pelos espíritas, porque também o foi, não só pelos católicos, como também o foi, não só pelos políticos, como também o foi. Foi um homem que teve atividades multidisciplinares, mas em todas elas desenvolveu a cidadania com honradez, tanto que nos dias de hoje nós comemoramos 188 anos após o seu nascimento, uma efeméride como esta na Casa do Povo, ou seja, no nosso Congresso, aqui onde a representatividade do povo brasileiro se faz. E uma casa que no Rio de Janeiro ele frequentou também e conhece muito bem. Que ele possa continuar nela, inspirando os homens públicos, inspirando os senhores senadores, inspirando os deputados e todos aqueles que buscam fazer com que este país cumpra o seu papel no concerto das nações. Um país de um povo bom, fraterno, que tem um papel na humanidade que, aos poucos, o povo brasileiro vai construindo. Coração do mundo e pátria do Evangelho. Muito obrigado. Muito difícil falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes, Godinho, sem se emocionar, né? Então, muitíssimo obrigado por mais uma vez você estar aqui conosco nesse momento.